Eu vou pedir à irmã Sandra para ler esse primeiro versículo, João capítulo 16, e o versículo 33 que nós separamos. Depois ela vai ler também 1 Pedro capítulo 2 e versículo 20. Vou pedir para ler esses dois versículos, irmã Sandra, aí vamos ver aí, que são os versículos que nós vamos basear nossa mensagem, né? Olha, hoje, tema para os casais: sofrer e vencer na vida conjugal, exercitando o amor de Cristo. Você pode vencer na sua vida conjugal se você colocar em prática o amor de Cristo. Você está passando por prova no seu casamento, você que está passando por dificuldades na sua vida conjugal, você acha que não tem mudança, você acha que seu cônjuge, né? Essa pessoa que Deus colocou ao seu lado, você acha que não muda? Muda sim, né? Por amor aos seus, Deus dá um apertozinho e às vezes as coisas chegam no lugar, né? Deus respeita o livre-arbítrio, a vontade pessoal da pessoa. Agora que Deus dá um apertozinho, dá, viu? Deus dá um apertozinho para a pessoa sentir que ele depende de Deus também. Agora, se ele rejeitar, ou se ela rejeitar Deus, aí Deus também, infelizmente, não vai poder fazer nada. Deus não força ninguém a ser crente. Deus não força ninguém a ser crente. Ele quer que você decida. Você é quem escolhe. Na vida conjugal também é assim, não é? Agora que Deus dá um apertozinho por causa da sua oração, Ele dá, viu? Que Deus coloca as coisas no lugar, Ele faz, e eu mostro isso pela Bíblia a você. Mas vamos ler aqui esses dois versículos que vão ser os versículos que nós vamos utilizar, tá bom? E depois a gente vai comentando. Irmã Sandra, João 16 e 33, como é que diz, irmã Sandra? João 16, 33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, irmã Sandra, 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, como é que diz? Porque a glória... Porque que glória... Deixa eu ver. Porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Glória a Deus. 1 Pedro 2 e 20. Olha só, que glória é essa? Se você vive pecando e sofre, está pagando preço, porque está pecando, está fazendo coisa errada no casamento, está sofrendo, né? Olha o que a Bíblia diz aqui. Que glória é essa, meu querido? Como é que você pode chegar diante de Deus? Deus, me ajuda no meu casamento, se você vive fazendo coisa errada no seu casamento. Você leva uma vida que não está agradando a Deus. Aí a Bíblia diz, que glória é essa? Se você pecando, você é esbofeteado e sofre. Aí diz assim, mas se você fazendo bem, começa a sofrer ou é afligido, isso é agradável a Deus. Toda vez, se minha esposa me ferir, se minha esposa me machucar, se ela me maltratar, e eu souber agir dentro da vontade de Deus, isso é agradável a Deus. Ainda que eu não diga nada com ela, que eu não contrarie ela, que eu não procure mostrar a ela como ela deve ser, ainda que eu fique calado, se for essa a vontade de Deus, a Bíblia diz que isso é agradável a Deus. E às vezes a gente tem que ficar calado mesmo. Às vezes não adianta estar batendo de frente, não é? Então veja que aqui, dois versículos que nós lemos aqui. O primeiro dizendo que nesse mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo para você, no casamento, fique alegre, se alegre. Eu posso te ajudar a vencer no teu casamento. E o segundo versículo, que glória é essa que você quer? Se você está sofrendo, meu filho, é porque está pecando, está fazendo coisa errada no seu casamento. Mas se você fizer do bem, agindo dentro da vontade de Deus, segundo as orientações de Deus, e você estiver sofrendo, isso é agradável a Deus e Ele vai tomar providência. Aleluia! Aleluia! Bom, então você já viu aí que Deus tem uma receita para você no dia de hoje. Irmã Sandra, quer falar alguma coisa aí, irmã Sandra, sobre sofrer na vida conjugal exercitando o amor de Cristo? Um exemplo prático da sua vida. Você sofreu muito para me suportar, irmã Sandra?
Só estou sorrindo. Ah, meu Deus, mas a Bíblia diz que não lembrei das coisas passadas, não deixa eu lembrar, não. Mas é bom lembrar. Não, mas é bom lembrar, sim. Todos dois, né? Nós sofremos porque não conhecíamos a palavra de Deus, não conhecíamos a Cristo. Então, nós fazíamos, ao invés de nos alegrarmos juntos, para vivermos bem, não é? Ficávamos tendo atritos, colocando defeito um no outro, só vendo o lado negativo e não o positivo, e isso fazia-nos sofrer muito, não é? Hoje é diferente. Mas, irmã Sandra, você quando estava no Egito, você queria me abandonar no Egito, irmã Sandra. Não, nesse Egito que a gente estava agora ou no Egito passado? Qual Egito? No de agora. No de agora, eu não. Quando você falou assim, olha, eu vou comprar sua passagem para você ir, eu digo, não, nem vou deixar você só e nem o povo também pode ficar sem nós. Então, se nós somos um só, então a metade não pode ir embora, né? E nós ficamos e Deus nos deu vitória. Ficamos pela fé, confiando no Senhor, e Deus nos deu vitória saindo do Egito. Bom, então o tema de hoje, meus queridos, sofrer na vida conjugal e vencer exercitando o amor de Cristo. É a melhor opção. É a melhor opção. Teu casamento tem alguma coisinha que precisa ser consertada, então a melhor coisa que você tem é justamente agir dentro da vontade de Deus. E às vezes Deus faz cada uma conosco para te quebrar, não é? Porque eu fico olhando para a irmã Sandra, não é? Aí Deus, eu digo assim para ela, muitas vezes eu olho assim, Deus botou essa baixinha no meu caminho para me quebrar mesmo. Baixinha não, que ela não é baixinha não, né? Mas é um pouquinho mais baixa, sou, né? Um pouquinho mais baixa do que eu. Mas botou para me quebrar mesmo, porque eu cresci, irmã Sandra, né? Dentro do quartel, acostumada a dar ordens, né? Acostumado a fazer as coisas. Ah, não, eu sou o chefe. Eu sou o chefe. É você que está dizendo. Eu sou o chefe. Mas é mesmo, era mesmo. E eu sei que muitas vezes a gente pega os costumes desse mundo, a gente pega aquilo que a gente é nesse mundo, e a gente quer botar para valer também numa relação que é divina, que não é bem assim. Que você não pode mandar sozinho, não é? Primeiro que tudo, quando a Bíblia diz serão os dois uma só carne, já começa por aí, não é? Outra coisa, ela é minha adjuntora. O que é uma adjuntora? É uma ajudadora. É uma pessoa que tem que agir em harmonia comigo. E foi aí muitas vezes, irmãos, que eu tive que suportar determinadas coisas dela, que eu dizia, isso só pode ser Deus querendo me quebrar, querendo me ensinar, e eu tenho que ficar calado, porque a minha vontade era de fazer o que ela fazia comigo, né? Quando ela agia de determinadas maneiras comigo, a minha vontade era de agir da mesma maneira com ela. Certamente você tem assim também na sua vida, né? É porque a lei aí, a lei na sociedade é assim, olha, fez comigo eu faço também, não é? Fez isso comigo, eu faço também. E na Bíblia não nos ensina assim. Jesus diz assim, olha, se teu inimigo, primeiro que tudo, ela não é inimiga, vê bem. Se teu inimigo bater na tua face direita, dá também à esquerda. Aí quando teu esposo, quando tua esposa diz qualquer coisa contigo, você ao invés de ficar calado, ao invés de agir dentro da vontade de Deus, você quer dizer as mesmas coisas, você quer mostrar que quem domina é você, você quer mostrar que tudo é com você e do jeito que você quer, e está perdendo, está agindo por conta própria, não está agindo dentro da vontade de Deus. E quantas vezes eu tive que me calar e entregar nas mãos de Jesus, orando, chorando, e dizendo, Jesus, me ensina a ser o marido que eu preciso ser. Deus estava quebrando meu orgulho, quebrando minhas vaidades, quebrando meu eu,
quebrando tudo aquilo que ele queria quebrar para me fazer um marido segundo a vontade dele. Não sou perfeito, meus amados. Preciso melhorar muito ainda. Mas eu sei que em alguma coisa eu já melhorei. Em algumas coisas eu já melhorei. E assim, meus amados, quando a Bíblia diz, não é? Por que glória será essa? Se você, pecando ou fazendo coisas erradas, está sofrendo no casamento, que glória será essa? Mas se você fazendo bem, agindo dentro da vontade de Deus, você é afligido, você é esbofeteado, você fique certo de que isso é agradável a Deus, é a Bíblia quem diz. Se você está fazendo sua parte, minha querida, você vai ver que Deus vai quebrar seu marido. Se você está fazendo sua parte, meu amado irmão, você vai ver que Deus vai quebrar sua mulher. Muito bem, então está aí esse texto maravilhoso. E eu quero mostrar agora que o poder das nossas atitudes, irmã Sandra, vamos ver aí? O poder das nossas atitudes, elas são maiores do que as das nossas palavras. Mas, irmã Sandra, vamos falar, antes de falar sobre essa outra parte aí, o poder das atitudes é a sua maneira de agir, viu? Porque tem gente que fala, grita, reclama, eu vou conversar com ele, se não mudar, a coisa vai ser ruim, e promete falar, e começa a dizer desaforos, e começa a fala, e não muda nada. Ei, Deus está dizendo, eu não quero muita conversa não, eu quero atitudes, mudança de comportamento. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Não é porque tem aqueles que sofrem porque vivem fazendo sua própria vontade. E nós já lemos aqui. Por que glória é essa? Se uma pessoa vive pecando e é afligido. Ora, se está pagando um preço é porque está fazendo coisa errada. Mas quando você sofre fazendo a vontade de Deus, isso é agradável a Deus. E Deus muda a história. Deus quebra o homem. Não é? Eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que Deus, por causa de mim, deu uns apertos na irmã Sandra. Deu, irmã Sandra? Eu estou dizendo assim, mas deu? Conta um pra gente aí, vai. Conta aí pra gente qual foi o aperto que ele deu. Deus, por causa dela, deu aperto em mim. Eu já contei aqui o meu, agora eu quero ver ela contar o dela agora. Que eu era orgulhoso, eu era meio... Eu já disse aqui, eu quero ver você agora. Conta o seu agora, vá. Qual foi o aperto que você levou? Você era tão braba, irmão. Olha, não, também não era, mas eu era braba porque você era chato. Vamos brigar aqui? Não, eu era assim. Sim. Eu amava meus filhos, minha casa, cuidar. Eu era muito zelosa, não é, com a minha família. Mas, assim, ele já falou aqui no começo que ele era militar. E militar vocês conhecem, né? Apesar dele não ser muito duro, ele não era duro, mas ele gostava... Posso dizer? Claro. Claro, não tem nada que esconder. De ser sempre o primeiro. Mandar, não é? Do jeito que ele queria que fosse. Sentido! Esquerda, vou ver! Direita! Botava Flávio, Clarice e Sandro em forma. Não, mas não era tanto assim, não. Não era, ele sempre foi um homem, assim, responsável. Não deixava faltar nada em casa para os filhos. Tudo ele queria de melhor. Ele casou, foi para a família mesmo. Mesmo sem Jesus, ele já procurava... Mesmo sem ser crente, né? Mesmo sem ser crente, ele era muito responsável. Tudo ele colocava. A primeira coisa, quando ele recebia o dinheiro, era o dia do pagamento, ele tinha uma agenda com tudo organizado para passarmos o mês. Se o mês fosse apertado, a gente se apertava. Se fosse mais folgado, ele abria a mão. Ele nunca foi uma pessoa... Me diga uma coisa, veja bem, eu não era crente. Eu abri minha conta no banco. Se você assinasse o cheque, pagava? Pagava, era conta conjunta, assim que nós casamos. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? É para os crentes aprenderem. Para os crentes aprenderem que dinheiro... O dinheiro não é do marido, não. O dinheiro é do casal. O dinheiro que o marido ganha é do casal. Não é para achar ruim, não, meu irmão. Teve um irmão que me pegou uma vez, irmã Sandra.
no restaurante. Eu falei, pastor, o senhor aperta demais os homens, pastor. Não fale assim não, minha mulher fica feliz da vida quando... Mas olha só. Veja bem, agora só que tinha uma coisa. Eu fazia isso com ela porque também eu via nela confiança. Eu via que ela não gastava com coisas tolas, né? Que ela não gastava com bobagens. E tinha mais. Quando ia para a feira, a gente tinha que levar os meninos. Aí às vezes eu não podia ir. Aí os meninos não gostavam quando ela ia sozinha. Não queria nem me ajudar. Por quê? Porque ela não comprava o que os meninos queriam. Mas quando eu ia, eu comprava. Os filhos, ele fazia a vontade deles. Aí eu estou mostrando para você que ela era controlada. Ela era controlada. Eu me confiava nela. Eu confiava nela porque eu via controle nela, né? É diferente de uma mulher tenho que... certeza que se você não confiasse, você também não abria essa conta para mim. Mas não disfarce não, porque você vai contar. Vamos voltar agora ao tema, né? Veja bem, as nossas atitudes. Irmã Sandra, eu estou falando aqui do poder das nossas atitudes. São maiores do que as das nossas palavras, não é? Então, eu falei aqui que houve mudança em mim, graças a Deus, que Deus usou ela para trazer mudanças na minha vida. E da mesma maneira, com certeza ele me usou para trazer mudanças na vida dela. Agora me diga, irmã Sandra, em que foi que você viu Deus me usando para mudar a sua vida? Muitas coisas, né? Quando nós aceitamos Jesus, ele aceitou primeiro, depois, né? Foi uma pequena luta assim para eu aceitar, eu não compreendia, não ouvia a voz de Deus e ele ouviu logo, imediatamente. Então, aí depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a compreender. Mas foi um ensinamento muito bom para mim, porque eu era uma pessoa leiga, eu não entendia nada do Evangelho. Eu nunca vi uma Bíblia. Na minha casa não tinha Bíblia, então o meu pai era evangélico, quando saiu do Evangelho com 15 anos e... casou com a minha mãe, né, depois, mas aí nunca ensinou porque ele estava afastado. Mas eu era uma pessoa que eu não entendia nada. E Técio, ele tinha uma Bíblia, ele me ensinou muito, ele foi muito paciente comigo. Isso eu aprendi muito das coisas de Deus através dele. Ele foi ele foi tudo para mim, não é? Dessa maneira. E às vezes, como ele foi para o Evangelho muito rápido e eu fiquei mais atrás, ele tentava ser mais paciente comigo do que eu com ele. Porque eu virava assim, eu ficava achando que ele era muito assim, muito rígido, muito, às vezes duro, mas esse lado do Evangelho eu aprendi muito com ele. E uma vez, eu já falei aqui, mas vou falar outra vez, eu fiquei muito chateada com ele, com alguma coisa que aconteceu que eu não lembro, graças a Deus eu não lembro do passado. E aí eu fiz uma grosseria com ele, porque eu não estava suportando mais, eu fiz uma grosseria com ele e ele ficou calado. E eu queria que ele respondesse, mas ele calado ele ficou. Depois ele saiu de perto de mim, quando eu fui atrás dele, ele estava chorando de joelho e orando. Aquilo para mim me fortaleceu muito. Eu disse, meu Deus, eu quero ser assim também. Porque tudo que aconteceu assim no Evangelho conosco, Deus chamou ele primeiro. Depois me chamou. Mas aí através desse dia que me marcou muito, foi esse dia que eu vi ele de joelho, orando e chorando. Eu não sei o que é que ele falava, né? Eu disse, pronto, agora ele está dizendo tudo a Deus, foi o que eu fiz. E agora quem vai ficar por baixo sou eu, né? Porque ele está com Deus e eu não. Mas aí o tempo foi passando, ele com a paciência de Jesus mesmo, ele foi me conquistando. E isso foi muito bom para mim. E eu lhe conquistei? Lógico. Conquistei? Sim. De verdade mesmo? Mas... Que bom, que maravilha, né? Hoje eu tenho experiência com ele, às vezes eu queria ser... Ele, filha, não vale a pena falar, fique calada. E hoje eu aprendo isso, ainda só um pouquinho, mas ele é mais tranquilo, ele é mais... espera mais no Senhor, mas eu tenho aprendido muito com ele. Muito bem, então vamos em frente aqui, vamos passar para outro ponto agora. O poder das nossas atitudes são maiores do que as das nossas palavras. Irmã Sandra, eu vou pedir aí para ler 1 Pedro, capítulo 3, versículos
1 e 2. São os dois. Começa lá em cima, começa aqui. Isso. Semelhante? É. Ah, bom. Semelhantemente, vós, mulheres, sedes sujeitas aos seus próprios maridos, para que também, se alguém não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. Olha lá, irmã Sandra. O tema de hoje, irmã Sandra, é sofrer e vencer na vida conjugal, exercitando o amor de Cristo. Agora veja que aqui diz assim, que as mulheres, não adianta estar falando muito com o marido não, reclamando do marido, dizendo que o marido não presta, que tem que mudar. Não! Aqui está dizendo que a mulher, pelo seu procedimento, ela consegue ganhar o seu marido sem palavras. Que palavra, né, irmã Sandra? É. Isso serve para o marido também. Calado. Isso serve para o marido também. O marido, ele consegue ganhar a sua mulher sem palavras. Suas atitudes, sua maneira de agir, sua maneira de ser. Um homem que passa segurança para a mulher. Um homem que é amigo da mulher. Uma mulher que é amiga do homem. Não é dizendo se ele faz isso comigo, eu faço isso com ele também. Não, meu irmão, daí vai sair fogo. Já pensou se tudo de errado que seu marido fizer com você, você fizer com ele também? Se tudo de errado que a sua mulher fizer com você, você como é querer revidar também? Vai virar uma guerra. Você tem que entender que nós erramos tanto com Deus. E Deus nos recebe. Olha lá, como é que eu posso imitar a Cristo? Se ela erra e eu não quero aceitá-la mais porque ela errou. Eu tenho que ter disposição de perdoar nas mínimas coisas. Então diz assim, olha, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também se algum não obedece à palavra, olha lá, se algum marido não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Ele olha para a mulher e vê uma mulher de Deus. Irmão, olha, teu marido, ei, irmã, você que está com ciúme do seu marido, teu marido pode encontrar por aí, sabe o quê? Prostituta, mulher sem vergonha, mulher traidora, mulher que não presta, mas ele vai olhar para você e ver um exemplo de mulher de Deus. Se ele não presta igual a elas, continue firme fazendo a vontade de Deus, porque é aquele versículo que eu li ainda há pouco, se você sofre fazendo a vontade de Deus, isso é agradável a Deus, Deus se agrada de você. Continue firme que Deus vai dar um aperto, eu vou falar uma palavra assim exagerada, mas é a verdade. Deus vai dar um aperto de torar nele. Aleluia! Eu dei esse conselho para uma irmã e eu vi o resultado, irmã Sandra. Eu gosto de contar esse exemplo, foi lá no cenáculo que a gente tinha ali na Rádio Nova de Paz, quando ela começou, na antiga AM 1380, uma irmãzinha que ela me contou que, pastor, olha, pastor, todo ano, pastor, meu marido sai no carnaval, todo ano ele sai, fica lá, brinca carnaval, só volta na quarta-feira, ainda volta brabo, discutindo comigo, me maltratando. Eu digo, e você que está fazendo? Pastor, eu estou só orando, pastor. Você ouviu, o ano passado eu participei, a gente fazia todo um avivamento lá no período de carnaval, lá na Rádio Novas de Paz. O ano passado eu participei aqui do avivamento, esse ano eu vou participar de novo, eu não vou desistir, eu vou continuar orando, firme, fazendo a vontade de Deus. E o que aconteceu, meus irmãos, foi que durante esses dias, no período de carnaval, ela estava participando lá do avivado, ela foi o primeiro dia, me contou isso. Quando foi no segundo dia, sabe o que aconteceu? Ela vem, ela rindo, morrendo de felicidade. Aí eu digo, que foi, minha santa, que você está tão feliz? Ela, pastor, Deus me deu vitória. Ele está lá fora, pastor, está ali. Ele tinha ficado, parece que numa barraquinha lá, na frente da Rádio Nova de Paz, que tinha um comérciozinho, que ele estava fazendo um lanche, alguma coisa. Aí daqui a pouco ela entra, que ela volta para lá, e ela entra com ele com a perna quebrada, de amuleta, vindo pro culto com ela. Sabe o que aconteceu?
Sabe o que aconteceu? Ele teve um acidente de moto com ele. E ele disse assim, quer saber de uma coisa? Minha mulher está certa. Minha mulher está certa, eu vou acompanhar ela. E veio para o culto. Está entendendo? Por quê? É as orações dela, meu irmão. É as orações dela. Então, olha, não brinque com Deus não. Deus, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Agora, Deus não força ele a ser crente. Deus não força ele a melhorar. Não, ele tem que reconhecer. E é o sofrimento que faz a pessoa reconhecer que precisa de Deus, que precisa estar do lado de Deus. Tem na Bíblia isso. Vê lá no livro de Oséias. O que foi que Deus disse com a mulher de Oséias, que era uma prostituta? Oséias, te aquieta, Oséias. Eu vou colocar espinhos no caminho dela. Eu vou colocar uma muralha. Ela vai caminhar no meio da muralha pisando em espinho para que ela não faça o que ela quer. Ela vai sofrer desilusão, Oséias. Por quê? Porque Oséias era um homem de Deus. Se você quiser saber mais da história de Oséias, leia, procure saber. Mas foi isso, Deus aperta por causa de você, minha querida, meu querido. Não tem que desanimar, não. Entenda que se você agir dentro da vontade de Deus, Deus vai mudar a história do teu casamento. É isso que nós queremos te ensinar hoje. Sofrer fazendo a vontade de Cristo para ter vitória, ou sofrer fazendo a própria vontade para no final ter decepção e mais sofrimento. Decepção e mais sofrimento, qual é que você quer? Tem que sofrer? Tem. Tem, porque no mundo tereis aflições. Você sofre, todo casamento tem tribulação, todo casamento tem prova, todo casamento tem discussão, todo casamento tem desentendimento. Mas você é quem trata isso. Ou você trata para o bem, para melhorar, dentro da vontade de Deus, ou continua batendo de frente, fazendo sua própria vontade, para lá na frente ter uma separação, um divórcio, acabar um casamento e você sair da vontade de Deus. Não é? Muito bem. E Massandra, quer falar alguma coisa, Massandra? Vamos lá, Massandra. Fala aí, pode falar. Pode falar, olha, fala mesmo. Quando o homem, ele, e a mulher também, né, não tem Deus, ele não sabe considerar sua esposa ou seu marido, seu cônjuge. Isso nós vemos em muitos casamentos. Um é crente, o outro não é. Mas essa irmã, ela orou e Deus deu vitória a ela, não é? Olha, um exemplo mesmo que na nossa casa, nós fazíamos nossas atividades, trabalhava, e quando chegava no final de semana, não era crente, né? Gostava de fazer alguma coisa lá, vinha gente lá para casa. E sabe onde é que eu ficava? Na cozinha. Você lembra disso? Lembro. Na cozinha. Eu não era boazinha não, né? Então eu fazendo comida, cuidando do filho e tal, e lá todo mundo bebendo e comendo a comida que eu estava fazendo. Teve uma hora que eu fiquei tão agitada, sabe? Eu disse, mas tem cabimento uma coisa dessa? Eu ficar na cozinha e os outros se divertindo lá fora e dentro da minha casa. Você lembra o que eu fiz? O que foi? Diz aí, moça, para ver se eu lembro. Eu peguei e liguei a torneira do jardim e dei um banho em todos. Eu fiquei tão irritada que alguém disse assim, essa mulher tá louca. Mas eu fiquei chateada com aquilo, porque eu estava me servindo de quê? De empregada para as pessoas que estavam ali, né? E eu dei um banho, depois me arrependi, sabe? Mas todo mundo foi para casa molhando. Mas eram minhas amigas também, né? Não eram pessoas. Eram casais, né? Casais que a gente brincava, mas ninguém foi lá na cozinha ajudar. Eu disse assim, se fosse hoje, com certeza, não é? Eu não estaria naquele lugar. O meu esposo tinha me colocado junto dele para nós estarmos com os casais, com os amigos. É assim que nós fazemos, né? Eu nunca deixo ele só e ele nunca me deixa só. Aí o que eu fiz, né? Depois me arrependi, mas depois a gente brincou, conversou, não saiu ninguém com raiva não, sabe? Mas são detalhes, minhas irmãs, que orar é melhor. Conhecer a Jesus é melhor, não é? Nós não tínhamos Jesus ainda, então eu fazia essas coisas, mas hoje, graças a Deus, eu peço a sabedoria de Deus para entrar e sair nos lugares, né, que Ele tem nos ensinado. Então vamos agora falar sobre esse ponto interessantíssimo também, que é justamente o exemplo da busca ilusória pela felicidade, fazendo a própria vontade. Então, muitas vezes, a pessoa fazendo a sua própria vontade, Satanás começa a mostrar que você pode ser feliz da maneira dele.
Ou seja, da sua maneira humana também você pode ser feliz. Agindo pelos seus sentimentos, você pode ser feliz. Satanás faz isso. Eu quero mostrar para você um exemplo de Davi. Davi era um homem que tinha uma esposa. Ele era casado com a filha do rei Saul. Mas a Bíblia diz que Davi, ele mostra que o relacionamento dele com a filha de Saul era um relacionamento complicado, um relacionamento difícil. Ela foi aquela mulher que, quando Davi vencia as batalhas, quando ele entrava na cidade dançando, ela ficava criticando ele, ficava revoltada com ele, com ciúme dele, né? E era uma mulherzinha assim problemática. Mas eu creio que isso aí foi um dos pontos. A fraqueza, a fragilidade dele no casamento dele, Davi, mostra que ele cometeu um pecado, irmãos, o pecado de adultério. O pecado de adultério, né? Porque quando o homem tem uma fragilidade no casamento, ou a mulher tem uma fragilidade no casamento, Satanás pode dar a opção do adultério como uma maneira de ser feliz. Quer ser feliz? Adultera. E sabe o que acontece? Deus permite. Deus permite para o homem entender o quanto ele depende de Deus e como ele precisa viver dentro da vontade de Deus. Porque fora da vontade de Deus ele cai. Fora da vontade de Deus ele cai. O que aconteceu? A Bíblia diz que, segundo Samuel, aconteceu que à hora da tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se banhando. E essa mulher era muito formosa à vista. Olha aí, eu estou falando de exemplos de busca pela felicidade, seguindo a sua própria vontade. Davi era um homem que ele não estava muito bem no seu relacionamento conjugal. Não estava muito bem com a sua esposa. E de uma hora para outra ele vê aquela mulher bonita, muito formosa, como a Bíblia diz, não é? E ele sentiu atração por ela e mandou buscar aquela mulher. Será que isso trouxe a felicidade que Davi queria encontrar? Então, irmã Sandra, olha, o tema de hoje: ou você sofre fazendo a vontade de Deus, ou paga o preço fazendo a sua própria vontade. O que é que vocês querem? O que é que você quer, meu querido irmão? Sinceramente. Você quer fazer a vontade de Deus no seu casamento? Ou quer pagar um preço fazendo a sua própria vontade? Então veja que esse exemplo de Davi é um exemplo dentre várias situações que Satanás vai te propor a fazer tua própria vontade no teu casamento, a andar da maneira que você bem entende e quer. De não amar sua esposa como Cristo ama a igreja, de não amar seu marido também da mesma forma. E você vai pagar um preço. Mas eu quero aqui mostrar o preço que Davi pagou por causa disso. Porque não atentou para a vontade de Deus. Irmã Sandra, Davi era um homem de Deus. Um homem que tinha uma chamada de Deus. Um homem que era amado. Um homem que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha tudo o que ele precisava. Deus era com ele. Venceu muitas batalhas. Mas olhe que um momento como esse, Satanás, ele é astuto. Ele, quem sabe, chegou diante de Deus e disse: Deus, tu ama Davi, não é Deus? Deixa eu provar ele nessa área aqui para tu ver se ele não vai cair. E Davi, como não era bem relacionado, não tinha um bom relacionamento com a sua esposa, quando ele viu aquela mulher que estava tomando banho, se banhando, aquela mulher que era formosa à vista, como a Bíblia diz, ele mandou buscá-la e caiu no pecado de adultério. Então, meus amados, agora vem a parte do sofrimento. Eu não vou entrar em detalhes sobre o adultério. A única coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Davi buscou a própria felicidade dele da maneira dele. Davi buscou ser feliz da maneira dele.
Sabe qual foi o que foi que aconteceu? Daquele adultério nasceu um filho. Teve muito sofrimento para chegar até o filho, né? Davi querendo enganar todo mundo, mandou buscar o oficial que era marido daquela mulher, deixou ela, mandou ele ir para casa dela para tentar dormir com ela e ficar com ela para ela pensar que o filho era dele e coisa desse tipo. E foi tanta confusão porque o pecado só traz confusão. Aí o cara tá buscando a felicidade. Veja bem, ele vive com a mulher. Em vez de procurar consertar o relacionamento com a mulher, melhorar o relacionamento com a mulher, ele vai e segue o seu próprio caminho, adultera. Aí agora o maior rolo do mundo, como diz na linguagem popular, não é? O maior rolo do mundo. Aí daqui a pouco a mulher engravida. E quando a mulher engravida, Davi é desmascarado pelo profeta Natã. E o pior de tudo, irmãos, é que Davi queria aquele filho e amava o filho, e o filho morre. A Bíblia diz: viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança. E eles disseram: é morta. E Davi sofreu muito por causa daquela criança que morreu. Veja bem, primeiro preço que Davi pagou porque seguiu o seu próprio caminho. Isso é para você, que no casamento está querendo seguir os seus próprios caminhos. Foi o filho do adultério morrer. Segundo, o incesto de Amon, seu filho, com Tamar, sua filha. Irmãos, que dor. O pai vê um filho estuprar a própria filha. Por que isso acontece? Porque Davi abriu as portas para Satanás dentro da casa dele. Davi abriu as portas para... Davi deu legalidade a Satanás de agir dentro da casa dele. E agora o próprio filho pratica sexo com a própria filha. E isso, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz em 2 Samuel capítulo 13, e aconteceu que depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã famosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. Olha lá. Perde o filho, incesto na família. Depois o outro irmão de Tamar, que era Absalão, sabe o que ele fez? Matou Amon. Matou Amon. E Absalão deu ordem a seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Amon estiver alegre de vinho. E eu disser: feri Amon, então os matareis. Não tem mais, porventura não sou eu que vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. Ou seja, vai Amon agora. Absalão agora e mata Amon. Vai Absalão agora e mata Amon. Veja quanto sofrimento. Por quê? Porque Davi foi buscar a felicidade dele por conta própria. Não seguiu os caminhos de Deus para ser feliz. Seguiu o seu próprio caminho. Eu quero ser feliz, eu vou arrumar uma mulher bonita, eu vou adulterar com ela. Ei, isso é um recado para você que está me ouvindo aí. Teu marido que está lá, te deixou por causa de outra. Teu marido que está pensando que a outra é melhor. Faz a vontade de Deus, não fica discutindo com ela não, não fica discutindo com ele não. Cala a boca, vai orar, vai jejuar, vai fazer a vontade de Deus que Deus está vendo. Amém. Isso é uma palavra que Deus está mandando para você. Veja quanto sofrimento na casa de Davi por causa de uma bobagem que Davi fez. E no final de tudo, Absalão, que matou Amnon, sabe o que é que ele faz? Ele se rebela contra seu próprio pai, o rei Davi. E quer tomar o lugar de Davi. E Deus permitiu tudo isso. É os teus próprios caminhos, Davi. Tu não queres seguir os teus próprios caminhos? Meu irmão, não siga os seus próprios caminhos. Siga os caminhos de Deus na sua vida. Aleluia. Então, meus queridos, a gente vê que Absalão tornou-se ainda rei. E sabe o que é que ele fez? O profeta Natã profetizou para Davi, dizendo: olha, Davi, o que tu fizesse em oculto será propagado nas ruas com as tuas mulheres. E sabe como foi isso? Davi adulterou em oculto.
Mas o filho de Davi, Absalão, agora, ele pega as concubinas de Davi no meio da rua para todo mundo ver e disse a Aitofel a Absalão: entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecido para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Meu Deus do céu, que vergonha para Davi, o rei tão amado de Deus, não é? O próprio filho pegar as mulheres dele, as mulheres de Davi, numa tenda para todo Israel tomar conhecimento. Uma tenda que foi montada num local para todo Israel tomar conhecimento. A gente poderia falar de outras coisas aqui, como por exemplo, a falsa espiritualidade de Ananias e Safira. É querer ser feliz da maneira dele, veja bem. Eu estou falando daqueles que querem ser felizes da maneira deles. Ananias e Safira eram um casal. Olha aí, eu estou falando para casais. Eles combinaram os dois. Olha, vamos pegar a nossa propriedade e não vamos ser dizimistas, não. Vamos dar essa parte aqui e a gente faz de conta que a gente está dando a nossa oferta legal diante da igreja. Os dois combinando. Sabe o que aconteceu com os dois? Morreram. Você não vai conseguir ser feliz da sua maneira. Você só será feliz quando você fizer a vontade de Deus no seu casamento. Se você não quer a felicidade, é outra coisa. Mas se você quer ser feliz, você só vai ser feliz se você fizer a vontade de Deus no seu casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, isso são lições, não é? E a gente podia concluir com o exemplo de Adão e Eva, o primeiro casal, né, irmã Sandra? Deus disse: olha, meu filho, é para seguir por aqui. Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eles foram e comeram. Você não vai ser feliz se não fizer a vontade de Deus. Pagaram um preço. Foram expulsos do jardim do Éden. Tá vendo, meu querido? Então, o tema de hoje. Qual é o tema de hoje, pastor? Que o senhor está falando que eu já me esqueci, pastor. Sofrer e vencer na vida conjugal. Exercitando o amor de Cristo ou a vontade de Deus. Sofra na vida conjugal, mas coloque em prática a vontade de Deus, que você vai vencer. Agora, se você colocar a sua própria vontade em prática, você vai ver que a sua vida conjugal vai ser um fracasso. Vai dar tudo errado. Tá certo? Lute para fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém.